Nessa manhã, então, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série Vocação Perigosa, que a gente tem trabalhado e refletido durante esse mês de janeiro inteiro. Então, hoje vai ser o último episódio da série Vocação Perigosa e o tema que a gente vai estar refletindo nessa manhã será Segredos Sujos, a verdade que liberta. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem segredo, meu irmãozinho? Você tem um segredo? Porque quando a gente fala em segredo é algo que a gente às vezes não conta para ninguém. Às vezes quem é casado, o homem não conta nem para a mulher. Às vezes a mulher também não conta nem para o marido. Às vezes existem segredos que os filhos nem pensam em contar para o pai e guardam aquele segredo. Só que não tem às vezes como guardarmos segredos diante de Deus. Só que alguns segredos que a gente guarda, às vezes nós podemos guardar ele porque alguém pediu para que esse segredo fosse guardado. Então nós guardamos segredos por confiança. Ou às vezes guardamos segredos de algo que aconteceu conosco ou que a gente praticou, só que é um segredo que não é tão bacana. E eu não posso contar para ninguém, porque se eu conto para alguém isso que eu estou guardando como um segredo, vão me julgar. Vão poder me analisar de uma maneira errada. Não vão achar que eu sou verdadeiro ou tão íntegro o quanto eu mostrava que eu fosse para as outras pessoas. Se eu mostrar esse meu segredo vai muitas vezes mostrar a realidade qual eu sou. A minha máscara vai cair. Esse segredo que eu guardo, dependendo, pode ser um segredo meio sujo. Mas se eu revelar, pode ser que as pessoas não gostem deste segredo que foi revelado. Ou até mesmo, se eu me revelar quem eu sou para mim mesmo, é capaz de eu também não gostar da pessoa que eu me tornei. E eu guardo este segredo e vou vivendo a minha vida. Só que a gente acha que quando a gente está vivendo a nossa vida, guardando uma série de segredos dentro da gente, não contando para ninguém, não contando nem para Deus também, a gente acha que tá certo e que a gente começa a viver uma vida normal e de adoração a Deus. Mas é interessante que a gente acha que vive uma vida normal de adoração a Deus, guardando segredos, mas nós estamos enganadamente felizes, achando que esse segredo que estamos guardando, Deus não está vendo, mas mesmo assim eu falo que me relaciono com Ele. E Deus fala: você acha que está se relacionando comigo, mas na verdade está muito longe de mim. Porque você guarda um segredo que não conta para ninguém, nem mesmo para mim, mas eu vejo este segredo. Porque todas as coisas estão latentes. E você acha que por não me contar eu não sei. E você acha que você está prosperando guardando esse segredo. E na verdade não está. Porque os olhos de Deus, meus irmãos, estão em todos os lugares. E para basear essa parte de um segredo, eu gostaria de fazer a exposição de um texto que conta a história de uma mulher que guardava segredos sujos, e não queria que ninguém soubesse. Só que esses segredos que ela guardava gerava no seu coração e principalmente na sua alma uma vergonha terrível. Então gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 4, vamos ler o versículo de número 1 até o verso de número 26. João, Novo Testamento, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 26. Aqueles que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. E a gente espera um pouquinho mais. Pode ler também aqui no telão. Diz assim o texto, João,
capítulo 4, subtítulo: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tinha marido. De fato, é que você já teve 5, e o homem com quem vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem deste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente, me apresento diante do teu altar, com temor e tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi, no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Pai, em atitudes e gestos que não agradaram ao Senhor, eu te peço perdão.
Leva minha mente cativa a Ti, juntamente com a dos meus irmãos, para que possamos compreender a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, para que, através, meu Pai, dela, nós possamos entender as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas e, vivendo essa verdade, sermos libertos de todos os segredos que nos afastam de Ti e possamos lhe entregar uma adoração verdadeira e genuína. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Repreende toda obra do mal, o jugo maligno das trevas e tudo que venha causar em nossas vidas distração para que não possamos ouvir a Tua voz. Caia por terra em nome de Jesus. E fala conosco através da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Esse episódio que nós acabamos de ler na Palavra de Deus acontece logo após o início do chamado e o ministério de Jesus Cristo. Para entendermos um pouquinho o contexto, os judeus não se davam com os samaritanos há séculos atrás. Desde aproximadamente 722 anos antes de Cristo, aonde os samaritanos tiveram essa nomenclatura lá no exílio babilônico, no exílio assírio. Então, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, nessa mistura de pessoas, judeus, com outros povos pagãos, foram criados os samaritanos, que adoravam diversos deuses. Por isso que para o judeu, quando ele olhava para um samaritano, ele falava, olha, isso daí é um pagão. Por quê? Porque ele não adora o Deus verdadeiro. Ele adora aquele Deus, ele adora aquele outro Deus. Então tem um sincretismo religioso, tem um politeísmo, a adoração de muitos deuses no meio dos samaritanos. E por causa dessa concepção de crenças e de etnia, de raças, os judeus não se davam com os samaritanos e consideravam os samaritanos como se fossem até mesmo piores do que cães. A gente vê várias narrativas bíblicas, principalmente no Novo Testamento, que uma mulher samaritana também chega para Jesus para conversar com ele, e porque a sua filha está enferma, e ele fala, eu não posso pegar o pão dos filhos, que são dos judeus, e entregar para os cachorrinhos. Por quê? Porque os samaritanos eram considerados como cães perante os judeus. Aí aquela mulher insiste e fala o seguinte, mas Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus vê a persistência e a fé daquela mulher e fala, minha filha, então vai lá que a tua filha neste momento, ela já está curada. Então a gente via uma grande rivalidade, uma grande hostilidade entre os samaritanos e os judeus que se perduravam há séculos. Então imagina, 722 anos antes de Cristo, vai abaixando para o século 600, 500, 400, 200, século 100, ano 1. Ano 1 quem que nasce? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nasce no ano de número 30, Jesus Cristo então começa seu ministério, então Jesus pega uma rivalidade de séculos atrás e Jesus vem anunciando o evangelho do reino. Ele anuncia o evangelho do reino para todos os judeus e a Bíblia diz, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, que eram judeus, mas todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus acaba de fazer uma ministração e vai para uma outra cidade ali perto da Galileia. Só que quando Jesus vai com seus discípulos, acaba de fazer uma obra e está indo para a Galileia, era necessário ele passar por onde? Por Samaria. Então, ninguém queria passar por Samaria. Até mesmo em outras narrativas, nos outros evangelhos, os discípulos falam, Senhor, a gente vai ter que ir para lá? Tem que passar por Samaria, que é mais perto o caminho, mas vamos dar uma volta por aqui, que embora seja mais longe, a gente não passe nessa cidade pagã e a gente não encontre certas pessoas no caminho. Pessoas que eu não quero encontrar, pessoas que eu não quero ver. Então, eu não preciso passar por aqui. Jesus fala, não,
a gente vai passar no meio dos samaritanos. A gente vai passar no meio dessa galera que vocês não querem ver. A gente vai passar no meio desse povo aí. E os discípulos então ficam quietos, vão comprar comida. Jesus pega, para lá em Samaria, no poço onde era Jacó, desde o Antigo Testamento, e espera um pouquinho lá. Só que Jesus para no poço, imagina aqui o poço. Jesus para no poço e espera. Sol escaldante, sol do meio-dia, estralando no teto. De repente, Jesus olha do lado, vem uma mulher. Com tipo um cabo de vassoura nas costas, segurando de um lado e de outro, 2 baldões de água de 20 litros. E lá vem aquela mulher. Meio-dia, um sol escaldante. E Jesus começa a analisar aquela cena. Só que é muito estranho, por quê? Porque não é comum as mulheres virem tirar água ao meio-dia. Porque as mulheres vão mais cedo, antes do sol estar forte para poder tirar água, ou vão no final da tarde que o sol abaixou. E as mulheres vão lá, ficam ao redor do poço, retiram a água e ficam batendo papo, porque a mulher gosta de bater papo, né? E gosta de bater um papo entre elas, e fala do tricô, e fala daquilo lá, não sei o que lá, ou fazer uma sopa hoje à noite, e vão trabalhando, tirando água. Essa mulher vem diferente de todas as outras. Ela vai ao meio-dia, chama a atenção de Jesus. Ela vai lá, encosta com um semblante cansado, começa a preparar as suas coisas e Jesus vem e fala: mulher, por favor, me dá um pouquinho de água, o sol está estralando aí, tô com sede. Nesse momento que Jesus dirige a palavra para ela, ela fala: mas peraí, como que você está falando comigo? Eu sou a samaritana, que vocês não se dão, porque você, o Senhor, é judeu. E acima de tudo, um homem falar para uma mulher. O homem não falava com mulher naquela época, meus irmãos, porque mulher não era considerada ali no meio da sociedade. Imagine, além de não considerar as mulheres que eram as próprias judias, imagine uma mulher samaritana. Era pior do que nada. E ela se toma um espanto, fala: perante a cultura, perante a sociedade, você jamais poderia se dirigir a palavra para mim. Mas Jesus não está nem aí e ele já entra quebrando a cultura, quebrando o que a sociedade tinha como uma ideologia. Jesus já entra quebrando toda a hostilidade de séculos passados. Ele já entra quebrando e se dirige a ela e fala: filha, me dá um pouquinho de água. Ela olha, dá esse questionamento para Jesus e Jesus fala assim: dá um pouco dessa água aí. Ela fala: tô vendo que você quer beber água, mas você não trouxe nenhum equipamento, nenhum instrumento, nada para poder tirar água do poço. Como que você vai fazer isso? Ah, filha, se você soubesse quem é que tá te pedindo água, você ia falar assim: pai, me dá uma água da vida. O Criador do poço, o Criador do universo, se você soubesse, filha, o privilégio que você está tendo em vida de ter uma audiência comigo sozinha, o Criador do universo, você nem imaginaria. Você ia falar: pai, me dá então a água da vida. Mas então, já que você tem essa água da vida, Senhor, dá um pouquinho para mim, para que eu não precise mais vir aqui ao meio-dia, para que eu não precise mais sofrer isso, para que eu possa não mais ter que voltar aqui e viver esta humilhação. Então me dá. Tá bom, filha, eu vou te dar essa água, mas faz o seguinte, vai lá agora e chama o teu marido e vem pra cá que eu vou dar água pros dois. Eu não tenho marido, viu? Não tenho marido não. Ah, disse bem, viu? Porque tu teve 5 homens já. 5 maridos você teve. E aquele que você tá vivendo, se deitando todas as noites e convivendo, não é teu marido. Ela olha e fala: eita, fui revelada. Tô vendo que você é profeta, hein? Tô vendo que é homem de Deus. Jesus revela o segredo. Ou seja, você é a mulher que não teve um único relacionamento. Você é uma mulher que teve 5 maridos, filha. 5 maridos.
Casou a primeira vez, não deu certo, separou. Casou a segunda vez, não deu certo, separou. Casou a terceira vez, não deu certo, separou. Casou a quarta vez, não deu certo, separou. Casou a quinta vez, não deu certo, separou. Agora não vou mais casar, vou amaziar. Pegou e tá vivendo com o cara. E esse também não é casada, minha filha. Jesus pega todo o segredo e revela e joga e expõe diante dela. E ela fala a verdade. Não tenho marido. Eu tenho a consciência que eu não estou vivendo corretamente. Eu tenho a consciência que eu estou vivendo em um pecado. Eu tenho a consciência, porque eu guardo esse segredo sujo, e esse segredo me dá vergonha, que eu não posso andar no meio das outras pessoas, porque as mulheres não querem andar comigo para tirar água de manhã e nem no final da tarde, porque eu sou considerada para elas como uma mulher promíscua, como uma mulher da vida, como uma mulher com má reputação e má fama. E porque eu tenho essa fama, as pessoas me isolam. Então eu tento viver uma vida carregando este segredo, só que este segredo é um jugo tão grande sobre a minha vida que eu não quero passar para ninguém. Se alguém sabe deste segredo ou ele é exposto, me dá vergonha. Mas eu agora na frente do Senhor, o Senhor pega este meu segredo e expõe na minha frente. Ele pega o meu pecado e expõe na minha frente. Para que Jesus faz isso? Para humilhar a mulher? Não, mas para trazer cura para ela. Porque a vida que você está vivendo, filha, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Você acha que está vivendo uma vida guardando uma série de segredos que você não quer mostrar para os outros, mas eu sei o que você faz no escondido. Eu sei o que você não conta nem para o seu marido, e nem o que o marido nem conta para a esposa, e nem os filhos contam para os pais, e os pais não contam para os filhos. Isso que você defende e guarda 7 chaves, eu sei. E é um segredo sujo que você não está percebendo, mas está se afastando da minha presença e dificultando de viver uma vida em liberdade. Você está em pecado, só que o pecado foi revelado quando está na minha presença. Guarde isso, na presença de Jesus, todos os nossos segredos mais sujos, que a gente não quer mostrar para ninguém, está diante dele. Você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua esposa, você pode esconder dos teus filhos, os filhos podem esconder algumas coisas do pai e da mãe, mas não tem como esconder dos olhos do Senhor. Não tem como esconder. Mas Jesus vai até ela e quebra todas essas barreiras culturais, sociais e religiosas. E a gente aprende que a verdade de Cristo, ela revela e expõe os nossos segredos e nos liberta para uma vida de verdadeira, sabe o quê? Adoração. Aquela mulher então reconhece, fala, entendi, agora. E Jesus continua a narrativa. Mas agora, mulher, você entendeu, você se reconheceu quem você era, porque o seu pecado foi revelado, o seu segredo foi revelado. Você continuou e falando, e agora, onde que eu vou adorar? Porque uns falam que eu tenho que adorar lá em Jerusalém, os meus antepassados adoraram naquele monte. Jesus fala, fica tranquila. Está chegando um momento que nem lá em Jerusalém, nem aqui no monte vai ter que adorar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê, filha? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então você tem que adorar o Senhor em espírito. Ela toda alegre sai, vai para a cidade, começa a evangelizar, vira uma evangelista de mão cheia, porque a liberdade chegou nela, aquilo que estava escravizando ela foi arrancado, o seu segredo foi revelado através de uma confissão que ela teve, ela se arrependeu, sentiu o amor de Deus, virou uma evangelista e trouxe uma grande parte da cidade para ouvir falar de
de Jesus. Aleluia. Mas isso só aconteceu depois que o segredo foi revelado. Eu gostaria de trazer algumas lições para a gente poder refletir com base nesse texto. Em primeiro lugar, a verdade de Cristo expõe o pecado escondido, não para condenar, mas para libertar. A verdade de Cristo expõe o pecado escondido, não para condenar, mas para libertar. Vê aí o versículo de número 16 a 19. Olha o que diz o texto de João, capítulo 4. E ele lhe disse, para quem? Para a mulher, vá, chame o seu marido e volta para cá para tomar uma água. Ela disse o quê? Não tenho marido. Respondeu Jesus. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve quantos, pessoal? É muito ou pouco marido? Acho que é muito, né? Porque em Timóteo falou, seja marido de uma só mulher. Já teve 5. E detalhe, e o homem com quem agora vive, não é o seu marido. O homem que você está não é seu. O que acabou de dizer é verdade. Ela continua. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. A verdade de Cristo expõe o pecado. Filha, cadê teu marido? Não tenho marido não. Ah, disseste bem porque você já teve 5. Mas eu queria esconder. Eu não queria mostrar. Eu não queria falar que eu já tive 5, porque se eu conto a minha vida e exponho esse meu segredo, eu permito que os outros analisem o meu comportamento. Eu permito que falem de mim. Eu permito que dão opinião ou expressem e imprimam sentenças contra a minha vida. Então eu guardo este segredo, as 7 chaves, porque esse pecado, essa minha vida tem me gerado uma vergonha, tem gerado em mim humilhação, tem me gerado um peso, tem me gerado um grande jugo que eu não consigo viver em paz. Mas quando ela encontra Jesus Cristo de Nazaré, ele expõe, meus irmãos, o pecado, ele expõe os segredos. É através da palavra de Deus. Então aquilo às vezes que você não quer mostrar para ninguém, o seu pecado e o meu pecado oculto que você tem, Deus está vendo. É Jesus, aleluia. E às vezes ele está falando hoje comigo e com você, falando o seguinte, eu vejo e eu estou expondo esse teu jeito, estou expondo o seu coração, estou expondo a sua mente, para que você saiba e se liberte disso. Não para te humilhar, mas para gerar cura na sua vida, para que você possa adorar verdadeiramente a mim. Porque do jeito que você está achando que está me adorando, isso não é adoração. Ele não recebe esse tipo de adoração. Jesus, quando fala para ela, faz o quê? Faz ela reconhecer a sua real condição e necessidade de transformação. Jesus fala para ela, você precisa reconhecer sua real condição. Eu sou pecador, sou pecadora mesmo, eu sou falha mesmo. E agora que eu sou pecador e sou falha, e isso agora foi exposto para mim, eu sei que eu preciso de transformação. Irmão, guarde isso, a cura só vem na minha e na sua vida, quando a gente reconhece que está doente. Se a gente não reconhecer que a gente precisa de ajuda, se a gente não reconhecer que a gente está doente, com o coração doente, com a mente doente e precisamos da cura do Senhor, sinto muito, nós não seremos curados. E sabe por que muitas vezes nós não somos curados, mesmo quando Deus expõe o nosso coração? Porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Eu não vou mostrar que eu sou assim. Ah, eu sou assim mesmo. Se você for assim mesmo, achando que não quer mudar e Deus está se agradando deste nosso comportamento, você e eu estamos completamente errados. Segredos que a gente não conta para ninguém, mas Deus vê. Pergunte a pessoa que está do seu lado. Você guarda algum segredo, meu irmão?
fala assim para ele: Jesus sabe, viu? Deus sabe o que você faz no seu quarto quando você está sozinho. Deus sabe o que você faz no banheiro quando você está sozinho. Deus sabe quando você está no seu celular sozinho, o que você olha. Deus sabe as conversas que você tem quando você não está no meio do âmbito de igreja, falando com outras pessoas. Deus vê tudo isso. Deus te acompanha. Ah, não, mas você acha que Deus vê? Vê tudo. Deus vê tudo. Nada está oculto. Só que Deus vai dando linha. E a gente pensa que Jesus não está vendo. Ai, não tem nenhum povo aqui. Não tem nenhum povo, não tem nenhum crente que fala da paz do Senhor. Então a gente vai e gosta de fazer algumas coisinhas que não conta para ninguém. Desejos e pecados ocultos aqui, ó, que a gente gosta. Aqueles pecadinhos de estimação, sabe? Os pecadinhos de estimação. Você vai cultivando, pensa que Deus não está vendo. Aí Deus só vem em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, falando isso daqui, ó. Olha o que ele fala, Hebreus 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Fale para a pessoa que está do seu lado, você vai prestar conta. E eu também. Não adianta. Ah, estou fazendo, não pega nada. Ah, não pega nada, vou fazer isso, ninguém vê, aí vai no celular, aí vai em conversinha, vai em alguns bate-papo, tem algumas amizades. Ah, não pega nada, Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Aleluia. E se Deus vê, por que Ele está me expondo dessa maneira? Não é para humilhar, é para nos curar, meus irmãos. É para que haja cura. Olha, Renatão, se você está fazendo essas coisas e eu estou expondo, não é para te deixar envergonhado não, mas é para poder que haja cura e libertação na sua vida, meu filho. Para que você adore verdadeiramente, para que você fique diante do meu altar sem nenhum pecado oculto dentro do seu coração. Como Jesus falou para aquela mulher, ele via a intenção dela de adorar, porque ela falou, ó, uns têm que falar que adorar em Jerusalém, os judeus, os outros falam que tem que adorar ali no monte, mas aonde que eu tenho que adorar? A preocupação dela era adorar, mas aquele pecado, aquele segredo sujo que ela guardava, impedia ela de adorar verdadeiramente a Deus. Então saiba disso, quando nós escondemos algumas coisas diante do Senhor e não confessamos e não falamos, Deus, minha real condição é essa, nós não estamos adorando a Deus. Para que haja restauração, eu e você precisamos confessar os pecados. E só há confissão quando é gerado no meu e no seu coração arrependimento. Deus, eu fiz isso daqui é ruim eu fazer. Esse pecado que eu tenho guardado, esse pecado de estimação, esse comportamento, essa minha fala, esses meus pensamentos não agradam o teu coração, Senhor. Então eu te peço perdão, me muda, me limpa, porque eu sou completamente terrível. Eu sei da minha real condição. Me ajuda, Jesus, a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser uma nova criatura. Me ajuda, Senhor. Jesus, olha o coração dela. Olha o coração daquela samaritana com aquele jugo, com aquele segredo. E Jesus vai na alma dela. Fala, filha, volta para mim. Volta, filha. Não guarde, não leve esse jugo só para você. Confesse o seu pecado. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que você viu muitas vezes, já citei ele aqui, de 1945, ele é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, ele fala algo muito interessante. Olha o que Dietrich Bonhoeffer fala. O pecado, ele prospera. Sabe aonde? No silêncio. Mas é derrotado quando exposto à luz da verdade. Pecado prospera? Lógico que prospera. Mas aonde? No silêncio. Eu não vou falar nada para ninguém. Eu não confesso para Jesus. Eu não tenho arrependimento. Sabe o que o pecado vai fazendo? Ele vai deixando. Ele vai prosperando. Ele vai prosperando. Só que quando ele é exposto à luz da verdade de Deus, ele é derrotado.
Mas às vezes a gente gosta de pecar, né, irmão? Pergunte pra pessoa que tá do lado, você gosta de pecar, irmãozinho? Ó, eu não gosto de pecar, né? Mas a minha carne não pode dizer o mesmo, né? Nós somos maus. A palavra de Deus mesmo em João. Ele falando em João aqui. Depois você pode ler João capítulo 3. Quando ele está falando ali de João, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ninguém vê o restante do capítulo, tem que continuar lendo. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que a galera gosta do quê? De treva. Só que os homens amaram mais as trevas. Eu gosto do meu pecado oculto, eu gosto do meu segredinho, eu gosto de alimentar esses meus desejos. Mas o que os homens fizeram então, Jesus? Então os homens vão vir para a luz. Não, vai nada. Como eu amo mais as trevas, eu amo esse pecadinho aqui em oculto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinho e não vou para a luz. Mas por que os homens não vieram para a luz? Eles não vieram para a luz para que as suas obras não fossem manifestas. Para que os seus segredos, os seus pecados escondidos não fossem manifestos. Porque é o seguinte, ó, eu tenho a consciência, olha o que Jesus está falando, eu tenho a consciência que isso que eu estou fazendo é errado. Só que eu não vou me aproximar da luz, da palavra, das pessoas de Deus, porque se eu me aproximar com esse pensamento, fazendo essas coisas, a luz vai esclarecer tudo o que está acontecendo e eu vou ser repreendido. E eu não quero ser repreendido, então deixa eu continuar aqui nas trevas, eu não vou para a luz, porque eu prefiro as trevas, eu prefiro este local, eu prefiro alimentar. Mas espera aí, tem a luz para você ser liberto? Não, mas a Bíblia diz, João 3, os homens amaram mais as trevas. A gente gosta do que é ruim. A gente gosta de alimentar nosso ego, a gente gosta de alimentar as nossas vontades, a gente gosta de ter a pseudo-ideia que nós somos bons, que nós somos legais. Ah, Jesus, a Bíblia diz, de onde vêm as guerras, as pelejas, as invejas, os ciúmes, as divisões, as contendas, as mortes, não vêm de dentro do coração do homem. Do que se queixa o homem aqui na terra, a não ser dos seus próprios pecados? Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem que se queixar de alguma coisa? Queixa de você. Olha que bênção, hein? Olha só. Renato, você tem que se queixar de alguma coisa? Aí eu tenho um monte de coisa para me queixar. Não, primeiro você tem que se queixar de você. Do jeito que você é, você tem que se queixar de você, Renato. Fale para a pessoa que está do seu lado. Se queixa de você, irmãozinho. Se queixa de você, viu? Porque o problema... É engraçado quando Jesus faz essa autoanálise, né? Porque o problema, muitas vezes, é eu o problema. O problema não é outro, não. O problema é o Renato. Às vezes o Renato é o maior inimigo dele mesmo. Entendeu? O Renato é o diabo dele mesmo. O conceito de diabo é de adversário, de lutador contra, de divisão. O Renato é o adversário, lutador, o que divide ele mesmo. O responsável por brigas é o próprio Renato. O responsável por divisão é o próprio Renato. O responsável por ciúmes e inveja é o próprio Renato. Por quê? Vem do meu coração egoísta. Só que quando eu mostro para Deus isso, Senhor, meu coração está assim, é um segredo, mas o Senhor expôs através de sua palavra, eu quero a sua cura. Jesus expõe e me liberta deste mal para que eu possa adorá-lo verdadeiramente. O pecado só prospera, pessoal, no silêncio. E a segunda coisa que a gente aprende. A verdade liberta porque nos conduz à adoração genuína. A verdade liberta porque nos conduz à adoração genuína. Porque às vezes a gente acha que sabe adorar a Deus. A gente às vezes levanta a mão e fala, vamos adorar ao Senhor, tal. A gente acha que adora a Deus. Adorar a Deus não é só momentos de louvor, não é só momentos de adoração. Eu adoro a Deus no meu trabalho. Eu adoro a Deus dentro da minha casa. Eu adoro a Deus nas minhas negociações comerciais. Eu adoro a Deus nos meus relacionamentos. Isso é adoração ao Senhor. Porque hoje a gente faz o quê?
muitos ritos e a gente seculariza muita coisa. Ah, isso daqui é santo, isso daqui é profano. Peraí, eu estou aqui na casa do Senhor, então esse ambiente aqui é santo. A gente sai deste ambiente e vem outros eventos para cá. Lá no meu trabalho é santo também, seu trabalho é consagrado, porque você está lá no seu trabalho. Na sua família é uma bênção consagrada, porque você está lá na sua família, está consagrando ela ao Senhor, através do seu testemunho de vida. Você está adorando a Deus na sua casa. A palavra do Senhor diz em Provérbios, um texto maravilhoso, fala assim que a mulher sábia, ela edifica o lar, porém a tola destrói. A mulher sábia, ele continua depois da narrativa, a mulher sábia com seu comportamento ganha o marido sem precisar falar uma palavra. Porque o testemunho dela, a vida dela em consagração, que não produz coisas da sua boca, que não agradam ao Senhor, ganha o marido só de ver o comportamento dele. Nós aprendemos então com um texto que o nosso testemunho fala muito alto. Como você é na sua casa, meu irmão, vai mostrar se você adora a Deus ou não. Vão aproximar as pessoas de Deus ou não. Como você é na sua casa. Não como você é na igreja. Porque na igreja nós damos a paz de Cristo e a graça e a paz para todo mundo. Mas não falamos com o vizinho do lado e nem mesmo com os da própria família. Mas a verdade liberta porque nos conduz à adoração genuína. E aonde a gente vê isso? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha o que diz o texto da palavra. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filha, você está preocupada com o quê? Se é em Jerusalém ou se vai ser ali nos altos montes? Esquece isso, esquece esses rituais, esquece essas tradições, esquece essas liturgias. Deus contempla um coração contrito. Em qualquer lugar você pode adorar ao Senhor, se você o adorar com sinceridade e falar: Deus, eu estou aqui e me coloco diante do teu altar em adoração. Independente do local aonde você estiver, Deus estará contigo. Por quê? Salmo 145, verso 18 diz assim, o texto do Senhor. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de onde? De todos os que o invocam. De todos os que o invocam de verdade. Se você invocar o Senhor verdadeiramente, reconhecendo a sua real condição de pecador e que precisa da graça de Cristo Jesus, Ele vai te atender. Mas se você e eu nos aproximarmos diante dele, achando que somos alguma coisa, achando que nós somos perfeitos e querermos, às vezes, em oração, dar ordem ao Senhor, mostrando a nossa justiça, olha, Deus, faz isso porque eu não sou igual outro fariseu, viu? Olha, eu dou o dízimo de tudo, do cominho e tal, eu não peco como esse fariseu aqui, nem como esse publicano, eu sou bom, hein, Jesus? Ele vai condenar isso. Se você e eu nos aproximarmos de Deus com sinceridade, sem esconder quem nós somos, a graça de Deus vem sobre nossas vidas. John Stott, olha o que ele fala. Só podemos adorar em espírito e em verdade quando deixamos de esconder o que somos diante de Deus. Eu só consigo adorar Ele em espírito e em verdade quando eu não escondo. É chegar, como que eu não escondo? É quando eu chego assim e falo assim, Deus, eu sou terrível mesmo, viu? Jesus, eu penso mal das pessoas mesmo. Jesus, eu falo mal mesmo. Senhor, eu escondo esse pecado aqui em oculto que eu não conto para ninguém mesmo. Jesus, eu sou assim.
preciso da tua graça. Renato, só porque você está sendo sincero eu vou te dar graça. Porque você está sendo sincero e vê a sua real condição e sabe que você está lutando contra isso, eu vou te dar graça para que você possa suportar. Já falei isso aqui. Todas as vezes que você tentar lutar com algum pecado seu, com as suas próprias mãos, fique ciente, você vai tomar um nocaute todas as vezes. Todas as vezes você vai perder. Pecado só se ganha com graça divina. Com poder do alto. O homem só consegue obedecer ao Senhor com ajuda divina. O homem tem um senso de desobediência natural dentro de si. Devido ao pecado original lá em Gênesis, nós gostamos de desobedecer. Nós gostamos de não nos submeter à ordem divina. Nós não gostamos de nos submetermos a ninguém e a nada. Nós gostamos disso. Só que Deus fala, você tem que submeter à minha vontade. Por quê? A gente não tem aquela adoração natural. Que as árvores louvam e adoram a Deus naturalmente. Os mares obedecem ao Senhor naturalmente. Você não vai ver uma folha caindo da árvore. Uma folha vai e cai da árvore e a folha fala assim, nossa, hoje foi uma luta para cair, viu? Nossa, que luta foi para obedecer o Senhor quando Ele mandou para... Eu sou o mar, eu estou revolto. E eu sou o vento, revolto. Deus mandou parar. Nossa, como foi difícil parar o vento que eu estava fazendo. Como foi difícil. Não. Mas e a gente? A gente não tem essa adoração natural a Deus. Deus pede para a gente obedecer, tem que lutar contra a nossa carne. Eu não quero obedecer. Porque vai mudar o meu ego, vai mexer dentro de mim, vou ter que confessar pecado. Ai, Jesus, vou ter que me colocar errado no meio da história. Jesus, amado, é isso que é evangelho. Aleluia. Jesus Cristo foi como ovelha muda ao matadouro perante os seus tosquiadores. Caluniaram ele. Jesus, no meio do sinédrio, quando foi pego logo após sair ali do Getsêmani, Jesus é pego, começa a tomar uma surra, soco na cara, chute no baço, soco, corrente, grilhão. Jesus fala, vocês vêm contra mim, eu preguei aí no meio das sinagogas, no meio de todo mundo, e vocês agora me prendem como um assaltante, como um assassino, levam ele para ser julgado de madrugada, coisa errada, começam a xingar, pagam as pessoas para mentirem contra Jesus. Olha, pagou? Então beleza. Olha, eu vi esse daqui, Jesus, expulsando os demônios em nome dos próprios demônios, do príncipe de Beelzebul, e Jesus quieto. Olha, Jesus fez isso, ele curou no meio de um sábado que não podia curar. E todo mundo começou a levantar um monte de calúnia, um monte de difamação, um monte de mentira. E qual que é o nosso senso? Vou me justificar, vou falar, porque tá errado esse negócio aqui, vou me posicionar. Jesus fez o quê? Quietinho. Levanta o sumo sacerdote, Caifás. Ô Jesus, não está vendo todas essas acusações aí contra você? Não vai falar nada? Vai ficar quieto? Jesus ficou quieto. Olho inchado, de tanto tomar soco, cuspe na cara, baço doendo, cheio de algema, quietinho. Todo mundo em volta. Caifás vira para ele e fala assim, então agora eu te pergunto, você é o Messias, o Filho do Deus vivo? Jesus ergue sua cabeça, olha no fundo dos olhos de Caifás e fala a mesma palavra que ele falou para Moisés na sarça ardente. Eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Quando ele ouve aquilo, Caifás treme, rasga suas vestes e fala, blasfêmia, não precisamos mais de nada, o que ele merece? Crucifica ele. Jesus então é levado para começar sua paixão e sofrimento. Jesus não se justificou perante os seus tosquiadores. Ele sabia o real motivo que ele tinha vindo para a terra, meus irmãos. Ele sabia que ele tinha comunhão com Deus.
Jesus pagou tudo aquilo de pesado pelo meu e o seu pecado. E às vezes a gente quer deixar pecados ocultos. Jesus, nesse momento, quer perdoar o meu e o seu pecado. Jesus, nesse momento, quer trazer cura para minha alma e trazer cura para a tua alma. Aquilo que você tem escondido com unhas e dentes, para de guardar. Para com isso. Confessa. Fala para Jesus. Pede ajuda para Ele. Deus, me ajuda com esse pecado aqui que eu não conto para ninguém. Mas eu sei que está ali o Senhor mais do que eu sabe. E sabe o que é interessante? Quando a gente peca, Jesus está do lado, viu? Vendo. O que, pastor? É pior que o Espírito Santo não se afasta. Isso aqui é um tema teológico que a gente vai estudar nesse ano, né? Você pensa assim, você acha que quando você peca o Espírito Santo sai, aí você pede perdão e o Espírito Santo volta para dentro de você? Daqui é um tema para os próximos, para a gente ir raciocinando um pouquinho mais sobre isso. Ele vê, a gente peca com ele do lado. A gente pega consciente. Sabe o que eu aprendi nesses 20 anos de evangelho? Quando a gente tem Jesus agora no nosso coração, irmãos, não existe pecado mais acidental. A gente peca consciente. A gente peca porque a gente decide pecar. O pecado agora na nossa vida não é mais aquele acidente. Ah, pequei. Não, eu quis pecar. Ah, eu adulterei, você quis adulterar. Não foi de supetão, não. Ah, eu forniquei, você quis fornicar mesmo. Ah, eu fumei, bebi, enchi a cara. Você quis fazer isso mesmo. Não vem falar que foi inimigo. Não vem querer. Não, você quis fazer isso. Ah, eu fiquei com gracinha com uma pessoa, com uma mulher, com um homem. Você quis fazer isso. Não vem, foi tentação, foi o outro que... Não. Você quis fazer. Porque depois que a gente é liberto, a gente tem a opção de falar sim ou não. Então, se eu escolho sim, é porque eu mostro. Eu preferi o prazer momentâneo do pecado do que a graça divina. Aí a gente sabe que Deus é gracioso, a gente peca e faz o quê? Me perdoa agora, Jesus. Igual Sansão, lembra Sansão? Só que se a gente brinca tanto com o Senhor, guardando segredos e não confessa, pode ser que um dia eu e você possamos cair igual Sansão caiu, achando que estava com Deus e Deus já tinha se afastado dele. Ele abre o seu coração, vai vivendo uma vida pecaminosa, longe da presença de Deus, contando com a graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento, falando, Deus sempre perdoa, Deus sempre perdoa, Deus sempre me usou, Deus sempre me usou. Até chegou o momento que ele falou assim, vou me levantar dessa vez, Deus vai me perdoar e Deus vai me usar de novo. Só que no versículo de baixo, que mostra que ele se deitou ali e foi persuadido por Dalila, está escrito assim, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Você pecou tantas vezes, deliberadamente, que neste momento eu tirei o Espírito Santo de você. O pecado não foi um acidente. Você pecou consciente várias vezes. E o meu Espírito, a Bíblia diz em Corinto, não pode habitar em um templo sujo. Então eu te saí. Esse é o risco de eu e você estamos às vezes dentro da igreja, temos que tomar cuidado. Achamos que estamos com Deus. E Deus fala, você tá sozinho nessa, Renatão? Não tô contigo não, filho. Mas por quê? Porque você vive uma vida como se não tivesse comigo. Você vive uma vida conforme os seus prazeres e as suas vontades e sem relacionamento comigo. E você acha então que eu tô contigo? Toma cuidado. Jesus restaura aquela mulher. Quando aceitamos a verdade de Cristo, somos transformados de dentro, meus irmãos, para fora. Aquela mulher só recebeu a libertação porque ela foi transformada de dentro para fora. Jesus fez ela confrontar todos os seus pecados internos. Fez confrontar a sua condição. É o que Jesus faz comigo e com você. Ele fala, confronte aquilo que você tem guardado no seu coração durante muito tempo que não quer contar para ninguém. Fale, confesse, se livre desse jugo e consiga adorar a Deus verdadeiramente.
Vamos orar?